Agora a gente vai entender o que está por trás das operações dos bancos, o que fundamenta, como que eles funcionam, o que eles fazem de fato, tá? Vamos aqui agora comigo seguir na tela. Bom, como que um banco opera? A primeira coisa, né, os bancos eles não operam com capital próprio, eles operam com capital de terceiros. Então, as pessoas não têm expertise de operar, elas vão lá e colocam o dinheiro no banco, porque elas entendem que um banco tem muito mais substância, né? O banco sabe muito mais operar do que elas mesmas. Então, elas têm mais segurança em colocar o dinheiro, o capital delas para o banco operar, né? Que de fato é o que eles fazem de melhor. Então, quando você vai abrir uma conta de investimento, a primeira coisa que o banco vai te pedir para fazer é fazer uma pesquisa de perfil, né? Você não consegue abrir uma conta no banco se você não fizer esse teste de perfil. E aí você vai responder ali inúmeras perguntinhas. E aí, ao final disso, o banco vai te dar uma classificação, né? Como perfil agressivo, perfil moderado ou perfil conservador, ok? E para que serve essa classificação? Ela serve exatamente para o banco te colocar em operações que tenham a ver com o seu perfil, né? Tem pessoas que de fato têm um perfil mais conservador e tem pessoas que têm um perfil de fato mais agressivo, né? E isso engloba também muito comportamento e idade, faixa etária, né? Então, os estudos explicam que as pessoas de uma faixa etária acima de 50 anos, elas naturalmente têm um comportamento, portanto, um perfil mais conservador. Então, isso tem muito a ver com a idade, né? Essa é a questão do comportamento. Dificilmente uma pessoa de 60 anos vai ter um perfil agressivo, ok? Então, isso é muito explicado, né? Existe um cálculo científico para isso que trata entre a idade e o comportamento, ok? Então, exemplo, se você tem um perfil agressivo, sempre que tiver uma operação com risco agressivo, o analista do banco que faz isso, ele faz uma análise, quando ele vislumbrou uma oportunidade de compra, ele vai pegar essa compra tem um perfil agressivo, ele vai pegar o capital que todo mundo, que esses clientes do banco colocaram, depositaram lá e eles vão emitir essa compra. Exemplo, suponhamos que aqui a gente tenha 200 clientes e que o capital, ou seja, todo o dinheiro que esses 200 clientes colocaram no banco, porque tem uns que um vai colocar 1.000, o outro 5.000, o outro 10.000, então suponhamos que eu estou colocando números inteiros para ficar fácil vocês entenderem. Se todo mundo, esses 200 clientes, tiver colocado aqui um capital de $1 milhão, o que acontece? Se aparecer uma operação de risco agressivo, o que o banco vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro apenas desse cliente agressivo e ele vai fazer o quê? Emitir uma compra, ok? Então, quando um banco compra, né, o preço vai se deslocar para cima, como você vê ali no gráfico, né? Se você pegar o início aqui desse movimento e você for para a barra lateral lá do seu gráfico, ali vai ter o preço que o banco emitiu a primeira compra, o primeiro lote de compra, onde ele começou a comprar. E à medida que ele vai comprando, esse preço vai se deslocando para cima, ok? Então eu vou dar um exemplo aqui usando números inteiros para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Então se o banco começou a comprar aqui, e ele comprou a $1, tá? Aqui ele pagou 2, aqui ele pagou 3, aqui ele pagou 4 e aqui em cima ele pagou no máximo 5. Então ele veio usando esse dinheiro, ele foi comprando, emitindo lotes de compra, emitindo compra de lote, e aqui ele usei todo esse $1 milhão do cliente agressivo, ok? Então aqui é a lógica de compra. Quando o banco emite essa compra, se esse preço cair aqui para 4, né, essa operação teoricamente vai estar positiva. Por que ela vai estar positiva? Porque aqui embaixo, foi toda a quantidade de lote que o banco comprou com preço mais barato. E apenas isso aqui foi a parte que ele pagou mais caro por isso. Ou seja, grande parte, a maioria aqui,
Ele pagou até aqui um preço mais barato. Se o preço chegou aqui em 4, essa operação teoricamente está positiva, tá? Agora, se esse preço cai aqui para 3, ok? Então, ele comprou essa parte mais barata e uma parte igual, mais cara. Então, se o preço vem para 3, teoricamente essa operação está no 0 a 0, tá? E, por último, se esse preço vem aqui para 2, tá? O banco comprou, só vou colocar uma marcação aqui, ele comprou essa parte, essa quantidade de lote menor, mais barato, e ele pagou a maioria dos lotes mais caro. Então, se essa operação vem para esta região, esse preço está, essa operação nos bancos está no negativo, tá? Então, de cara aqui, qual é a região que os bancos teriam interesse? Aqui, né? Então, o que que acontece? Deixa eu só apagar aqui uma parte. Ai, não sei se eu vou conseguir apagar tudo aqui. Mas deixa eu tentar refazer isso aqui. Deixa eu limpar. Não, eu quero limpar tudo. Cadê a borracha? A borracha é essa aqui. Eu peguei, mas ela vai apagar muito devagar aqui, ó. Se você aumentar aqui, não. Opa! Nossa, ficou muito. Continua falando aí. Vou apagar essa parte, que aí vai ficar mais limpinho aqui, só pra gente entender essas 3 regiões, tá? Que é exatamente o fundamento do operacional, é isso aqui, ok? Prontinho. Vamos lá. Então, quando a operação dos bancos chega aqui nessa região, a operação está negativa ou positiva, então sempre que esse preço chegar aqui, o que os bancos vão fazer? Eles vão realizar lucro. Por quê? Porque a operação deles está positiva. Então, sempre que esse preço chegar aqui, os bancos vão fazer uma realização de lucro, né? Eles vão pegar esse lucro e vão fazer o quê? Ó, dividir entre esses 200 clientes. Cada um com o seu grau de importância, né? Ele vai fazer um rateio de acordo com o que cada um tem, né? Se você tem R$1.000, $2.000 dólares, $1.000, $500, ele vai dividir, ratear de acordo com o valor que você colocou aqui, né? Então, ele vai realizar o lucro e dividir com todo mundo que aportou dinheiro nessa operação. Para que ela acontecesse, para que o banco emitisse a compra, ele usou o dinheiro desses clientes, ok? Em contrapartida, deixa eu já apagar aqui de novo. Em contrapartida, se esse preço vem para cá, para o negativo, né? Se quando a operação está positiva, os bancos dividem o lucro, quando esse preço vem aqui, para essa região negativa, é mais do que justo ele também dividir o prejuízo, tá? Sendo o que acontece? Quando o cliente de banco, se o banco depositar lá $1.000 para ele de lucro, ele fica todo feliz. Mas se o banco tirar qualquer coisa de negativo, $10, ele começa a ficar pé atrás, né? Então, os clientes do banco querem que os bancos acertem todas as operações, tá? Mas às vezes, não é que o banco errou, é que o próprio mercado se encarregou de fazer reversão. Então, para que o banco, né, se ele divide o lucro quando a operação está positiva, quando ela está negativa, é mais do que justo ele também dividir o prejuízo. Então, para que o cliente do banco, principalmente aquele cliente que faz aporte mensal, se o dia dele fazer o aporte mensal for amanhã, e hoje o banco descontar lá uma operação negativa, ele, opa, peraí, deu prejuízo aqui, eu não vou depositar o meu dinheiro de aporte mensal. Então, eles começam a buscar outras opções de investimento. Se aquelas outras opções começarem a dar resultado positivo, ele é capaz de tirar o dinheiro do banco e levar o dinheiro para outras opções de investimento. E aí, o que acontece? Para que não tenha essa vazão de cliente tirando dinheiro de banco ou deixando de colocar o dinheiro lá, para que ele não tenha que dividir e gere essa insatisfação ou até mesmo insegurança dos clientes, quando o preço chega aqui, os bancos fazem uma operação chamada de hedge, tá? O que é um hedge? Eu bem gosto de explicar um pouco
a palavra em si, a tradução dela, para deixar muito claro que quando o banco faz um hedge, não é preço médio, tá? E o banco faz um hedge apenas para proteger a operação que ele já estava, né? Porque a tradução de hedge é proteção. Então, ele vai proteger a operação que ele estava. Então, quando ele diz que vai proteger, ele não está dizendo que ele vai ganhar dinheiro com isso, que ele vai gerar lucro para dividir para esse cliente, tá? Então, quando o preço vai para o 61, aqui para essa região negativa, o banco vai só fazer uma proteção e ele vai sair da operação, tá? Ele não vai deixar de parar, ele se protege, depois ele sai. Ou seja, ele faz esse movimento e depois ele vem para cá, para esse fundo aqui, ok? Porque se ele comprou daqui para cá, tá? A reversão funciona onde? Aqui. Ele volta para o ponto de compra. Se ele emitiu 1000 contratos aqui de compra, onde é que ele sai da operação? Quando ele se desfaz esses contratos, quando ele vem para o ponto zero. Se daqui para cá é 100, aqui ó, é o zero, né? Aqui é 100, ele sai da operação. Sendo que antes disso, ele faz o hedge, exatamente para proteger a operação. Ou seja, muito importante, sempre que esse preço chegar aqui na região negativa da operação de banco, o preço não vem mais romper topo. Ele vai para onde? Ele vem para cá, porque ele vai reverter, tá? Então, se o preço está em alta, tá? Se o preço atingiu essa região negativa, quando ele não veio romper esse topo, ele já te deu um primeiro sinal de reversão. Se ele chegar aqui, ele não sobe mais, ele só vai cair. Ok? Então, isso é a lógica por trás de operação de banco. É assim que eles usam o dinheiro que os investidores colocam lá, tá? Tanto de forma agressiva, moderada ou conservadora, que a gente ainda vai explorar mais um pouco esse tema. Ok? Obrigada e até a próxima aula.